Maravilha do céu, maravilha do céu. Que a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo possam ser de todos que estarão vendo essa transmissão ao vivo ou posteriormente. Nós possamos estar debaixo dessa graça mais uma vez. Meu nome é Ezequiel Ávila, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, na igreja do setor 40, no Jardim Kelly, sobre a supervisão local do pastor Dário Cristo. Somos superintendente da escola dominical e estamos nesta oportunidade apresentando a lição de número 3 da CPAD, da Escola Bíblica, na qual estamos lecionando nesse trimestre, esse segundo trimestre de 2020, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma lição muito rica, né, em assuntos doutrinários e pastorais. Essa lição deste segundo trimestre está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista, né, que é presidente do Conselho de Educação da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Uma lição que em 1999, pastor Elienay Cabral também já comentou. É a lição de número 3, né, deste domingo. Lição de número 3 deste domingo, dia 19 de abril de 2020, que traz como título Eleição e Predestinação. É uma lição muito apropriada, né, para os dias atuais em que estamos vivenciando, né, aonde há uma teologia da predestinação até mesmo, né, que tem ficado, né, na mente de muitas pessoas ao longo dos séculos. Já é uma teologia de alguns teólogos, né, que acreditam nesta teologia, que ela existe, né? A gente não pode negar. A teologia da predestinação, ela é uma realidade, assim como a da eleição, né? E nós queremos transmitir dentro do nosso conceito teológico pentecostal, é claro, né? Nós queremos abordar essa lição e de uma forma bem clara, bem explicada. Queremos fazer compreender, né, as pessoas que nos conhecem e as pessoas que estão nos ouvindo, o que na verdade é essa teologia, né, de eleição e predestinação. Na lição que a CPAD está nos colocando nesse trimestre, né, através da carta aos Efésios, né, carta que Paulo escreve quando estava em Roma, preso, um período de 2 anos, e ele escreve aos Efésios, escreve a Filemon, escreve a Filipenses, escreve aos Colossenses.
Então, nós queremos iniciar com o texto áureo, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, né? Esses versículos, né? O 4 e o 5, eles já nos dão aqui uma afirmativa, né? Desta predestinação, desta eleição, né? A verdade prática diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu, né? Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aqui já está uma explicação, né? Uma explicação de como Deus, né, predestinou. Deus, na sua presciência, né? Na sua presciência, Deus já sabe o nosso amanhã. Ele conhece, né? Um dos seus atributos, né? Ele já sabe o nosso futuro. Então, antes da fundação do mundo, e aqui eu já quero dizer, sem medo de errar, né? Que Deus jamais foi pego de surpresa, né? Porque antes da fundação, veja bem, antes da fundação do mundo, é o que o texto está dizendo, Deus, ele já anteviu, né? Ele já nos predestinou antes da fundação do mundo, né? Ou seja, Deus já sabia tudo o que aconteceu. Então Deus, ele tem um plano perfeito. O seu projeto é infalível, o seu projeto é indizível, né? Aos nossos olhos, como mortais, seres humanos, não temos essa condição, né? De poder dizer quem vai subir e quem vai ficar, né? Quem vai ser salvo e quem vai ficar na condenação. Não cabe a nós, né? Mas Deus, na sua presciência, ele sabe todas as coisas. E aí há um mistério, né? Há um mistério que nós queremos compartilhar no decorrer da lição, né? Se lá na carta de 1 Pedro 1 e 2, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela como foi feito, né? Como foi feito essa escolha, né, de Deus, essa eleição de Deus, essa predestinação da salvação, né? Fomos eleitos segundo a presciência de Deus, certo? Agora, em Romanos 8:30, no capítulo 8, verso 30, se você quiser conferir aí na sua Bíblia, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. E aqui está o mistério, né? Primeiro Deus elege, certo? Primeiro Deus elege. Primeiro Deus elege para depois Deus predestinar, porque Deus está predestinando é para salvação. Aleluia. Deus não está predestinando ninguém para condenação. Deus não está fazendo o juízo antes do tempo.
o juízo de Deus vai vir sobre aqueles que rejeitaram, né, a salvação enviada através de Jesus Cristo, né? Então, a salvação é um fato e a condenação também é um fato. Mas o que Deus predestinou foi a salvação, certo? Eu quero que você entenda isso, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não havia um justo na terra. Mediante o pecado de Adão, todos nós, por natureza, herdamos essa natureza pecaminosa e, consequentemente, cairíamos em condenação. Não subsistiríamos diante da santidade de Deus. Mas aprouve a Deus enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, para oferecer um sacrifício vicário, para oferecer um sacrifício aceitável, único, que foi aceitável, para que pudesse salvar a todos, salvar a todos. Essa é a verdade. Deus não enviou Jesus Cristo para salvar uma meia dúzia, né? Não somente aqueles a quem ele, na sua presciência, né, ele viu, mas ele enviou a todos. Mas na sua presciência, logicamente, ele estava contemplando uma grande multidão de pessoas que rejeitaram, que rejeitariam e que rejeitam ainda nos dias de hoje, né, a salvação mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você entenda nesta oportunidade, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui há uma outra verdade, né, dentro dos objetivos que nós precisamos colocar diante de vocês nesta lição, né, é falar desta verdade, dessa separação, né? Ser santo é ser separado, né? E irrepreensível, né? Ou seja, sem nenhum motivo de repreensão, mas essa irrepreensibilidade, logicamente, que não está na nossa condição humana, mas mediante a presença do Santo Espírito de Deus, mediante a presença manifestada do Espírito Santo na nossa vida, produzindo assim o fruto para que pudéssemos chegar diante de Deus e assim então prestar a Ele a adoração, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos esclarecer que a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Esse é um dos objetivos desta lição. Queremos explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. E queremos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Que bênçãos são essas? Aqui, neste tempo em que estamos caminhando nessa terra, né, as bênçãos espirituais, mas
na eternidade a salvação, porque estaremos passando a eternidade com Ele. Vou fazer leitura da introdução aqui, para ir clareando, né? Clareando cada dia mais, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando mais e mais até que se torne dia perfeito. Então, nós precisamos ir estudando, nos aprofundando, meditando, refletindo e na comunhão com o Espírito Santo nós vamos aprendendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Logo após você assistir esta aula, eu peço a você que não se inscreveu ainda no canal, que você se inscreva. Eu quero alcançar, em nome de Jesus Cristo, muitas vidas ainda este ano, através desse trabalho, que aprove a Deus nos dar a oportunidade, mediante a circunstância em que estamos atravessando, esta pandemia generalizada pelo mundo afora, né? E que nos tem impedido de estarmos lecionando nas escolas dentro da igreja, né? Da igreja que congregamos, e interagindo com os nossos congregados, mas eu quero acreditar que foi uma porta que Deus também abriu, né? Porque através da internet muitas vidas vão ser alcançadas nesse tempo, haja vista que nós temos muitas pessoas, né, preparadas para falar do amor de Jesus Cristo, para falar do amor incomensurável, deste amor indizível que Ele manifestou através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar esperança e a certeza que, independente de todas as circunstâncias, independente da adversidade que possamos enfrentar, independente disso, o amor de Deus tem sido derramado, comprovado e absorvido por aqueles que receberam Jesus Cristo na sua vida. E que você possa ser uma dessas pessoas que está nos assistindo nessa hora. E se assim for, se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, para que juntos possamos realizar a obra de Deus e chegar no propósito. Se Deus nos der a graça de alcançar 1000 inscritos neste ano, já vai ser motivo de nós testemunhar, com certeza, de uma grande vitória, porque se cada vida compartilhar esse vídeo, certamente que vamos alcançar muito mais, né? Mas a gente conhece a nossa limitação, sabe que precisamos de investimentos para que isso também aconteça, e acredito que no decorrer deste ano estaremos com certeza nos organizando melhor e montando uma estrutura mais dinâmica, né? Até mesmo para as nossas aulas. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Estes vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, quero deixar registrado que
essa lição está dentro da ótica, né, pentecostal. Não vamos aqui falar de outras denominações que a gente conhece, né, a doutrina da predestinação, mas vamos falar dessa doutrina dentro da ótica pentecostal. E dentro dessa ótica queremos alcançar a tua vida e proporcionar entendimento e conhecimento. O primeiro tópico desta lição traz como subtítulo Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. A dádiva da eleição precede a nossa existência, né? Já falamos. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Então, essa é uma verdade que já falamos, né? Que foi antes da nossa existência, e o projeto de Deus, o plano de Deus é capacitar os eleitos para uma vida de santidade, né? Que Ele elegeu de antemão. Primeiro Ele elege, né? É que você tem que entender que primeiro Deus elege. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Então Deus ele olha para dentro de cada indivíduo e Ele sabe se vai haver uma rendição, né, à mensagem, se vai haver um quebrantamento, né? E a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Foi o que aconteceu com Davi quando pecou, né? Então, eu não sei a circunstância que você se encontra nessa hora. Eu não sei qual a tua condição nesse momento. Eu não sei se você está levando uma vida desregrada, né? Uma vida sem compromisso com Deus. Mas se assim está acontecendo, eu quero te dizer nesta oportunidade que Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para todos aqueles que se humilham, se arrependem e buscam a salvação em Jesus Cristo, seu Filho amado, pois Ele é o sacrifício vicário para os nossos pecados. Então você tem a oportunidade, a decisão é sua, a escolha é sua, porque a porta da graça está aberta. A porta da graça está escancarada. Há quase 2000 anos este evangelho vem sendo pregado. Por isso, se você quer ser um eleito, o caminho é o do arrependimento. Não existe outro caminho. O caminho é do arrependimento, da humilhação, do reconhecimento. Um coração quebrantado, um coração que não tem vontade mais de viver essa vida de pecado, mas viver uma vida separada, ser santo, separado do pecado, e assim poder receber a presença do Espírito Santo, que vai nos capacitando, nos fortalecendo, né, para que possamos render a Ele a glória, o louvor que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, né, deste primeiro tópico, a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, né? A eleição traz ideia de escolha. Se nós fôssemos fazer uma comparação bem conhecida de nós todos, nós temos as eleições, né? Sejam elas para presidência, para senadores, para deputados, para governadores, para prefeitos, vereadores, para comunidades em gerais, né? Para associações, né? Instituições, enfim, vários nomenclaturas, né? De eleição, presidência, vice-presidência, né? Hoje nós temos até terceiro vice-presidente, né? Então, quer dizer,
enfim, para ser eleito, humanamente falando, precisa ter uma democracia, né? Onde as pessoas têm a liberdade de escolher o seu candidato, aqueles a quem acreditam, né? Aqueles a quem você acredita que tem a condição de fazer um bom trabalho, de realizar um bom trabalho no período em que essa pessoa ocupar determinado cargo, né? Então, nós, dentro da nossa visão humana, dessa nossa ótica humana, dentro do nosso conceito, nosso conhecimento, nós votamos, né, para eleger. Agora, nós fazemos mediante aquilo que nós conhecemos aparentemente. Essa é a verdade, né? A gente examina a pessoa, né, pelo falar dela, pelo modo como ela se porta, né, até mesmo diante de outras pessoas. Então, aparentemente, a gente vê o que está por fora. E, às vezes, aí nos decepcionamos, né? Assim como Samuel, quando foi ungir o rei para Israel, né? O segundo rei de Israel, ele foi acreditando que seria Abinadab, Eliabe, Samá, enfim, ele julgou pela aparência, né? E na medida que os mancebos, né, que os jovens foram passando, nenhum deles Deus confirmava, né? E quando já tinha passado os 7, ele indaga, pergunta, né, para Jessé: acabaram-se os mancebos? Porque a nenhum desses Deus escolheu. E aí Jessé: não, ainda falta um, o menor, que está lá apacentando as ovelhas. E aí, né, Davi vem e Deus confirma, né? Confirma para Jessé. Aí ele não se antecipou em querer ungir, porque ele olhou para a aparência, né? Mais uma vez. Os outros ele olhou para a aparência e julgou ser aquele, o rei que certamente Deus estaria ungindo. Mas quando Davi vem, ele não se antecipa, porque mais uma vez ele olha para a aparência e vê esse ruivo, esse menor, será? Eu vou esperar a confirmação. É assim que a gente faz. A gente olha para a aparência, o que nos agrada, certo? Nós depositamos fé. E o que não nos agrada, né, na melhor das hipóteses, a gente pede a confirmação de Deus. É assim que acontece. E aí Deus confirma, ele unge Davi, né? E você que conhece a história, né, sabe que foi da descendência de Davi que nasceu Jesus Cristo humanamente, né? O Verbo encarnado é de origem judaica, né? Ou seja, ele é da tribo de Judá, nascido em Belém, né? Conforme os profetas profetizaram, né, anteriormente, antes da sua vinda. Nós temos aqui, nesse primeiro tópico, né, nesse primeiro ponto da eleição ainda, que Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, né, em que fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos? E aí ele responde: em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, né? O autor da lição, ele faz essa pergunta: em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, ou seja,
a escolha é cristocêntrica, Jesus no centro, ou seja, é mediante a nossa entrega, né? É mediante nós recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ela é cristocêntrica. E segundo, em que tempo se deu essa escolha? E aqui também, mais uma vez, ele confirma o que está escrito. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, sabe? Antes da fundação do universo. Vamos colocar assim, de uma maneira mais global, né? De uma cosmovisão, né? Uma visão mundo. E qual a finalidade para que fôssemos... E qual a finalidade, né? Para que fôssemos santos e irrepreensível, certo? Essa é uma verdade. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos separado, ou seja, a gente não pode mais viver uma mistura, né? De um pouco crente e um pouco ímpio, né? A gente tem que ser crente, tem que acreditar, se tornar cristão, né? Mediante essa separação, para ser irrepreensível, né? Irrepreensível sem mácula. E aqui eu quero afirmar, quero que você preste atenção. Essa irrepreensão é como está escrito, tá? No versículo 4 do capítulo 1 da carta aos Efésios. Irrepreensíveis diante de Deus, diante de Deus, em amor. Irrepreensível em amor, ou seja, o amor, ele é incondicional. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não fez acepção de pessoas. Deus não predestinou baseado na acepção de pessoas. Não. Deus predestinou mediante a rendição ao amor que Ele manifestou. Essa é a verdade. A condição de Deus, né? E aqui eu quero que você entenda que o amor incondicional é no fato dele enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade. Mas ela se torna condicional, ou seja, se for recíproca a nossa condição, né? Se nós também amarmos Ele, né? Como está escrito na sua palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus, incondicionalmente, nós não merecíamos, mas não merecendo, Ele envia a salvação. E agora, mediante a manifestação do seu amor, Ele está predestinando aí ao mistério. A predestinação é mediante a nossa escolha. E aí, mediante a escolha, Ele está nos predestinando para a salvação. Ele nos elege quando nós nos humilhamos e reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos a nossa humanidade pecaminosa. Reconhecemos que não somos perfeitos, somos imperfeitos. E para alcançarmos a perfeição, primeiro, nós temos que ter o amor de Deus derramado em nossos corações. E é mediante este amor que seremos irrepreensíveis. Deixaremos de agir, sabe, como Samuel, condicional, fazendo acepção de pessoas. Mas agora, com amor incondicional,
nós amamos o nosso próximo, e mediante esse amor, nós também vamos ter comunhão com o nosso próximo. Se ele recebe esse amor, né, e ele responde de forma positiva, e que agrada a Deus em primeiro lugar, nós temos comunhão. Se caso essa pessoa não recebe o amor de Deus, não há como nós termos comunhão. Nós não vamos deixar de amar, mas não podemos ter comunhão, porque a luz e a treva não andam junto. Enquanto essa pessoa viver na escuridão, viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida de escravidão, o que nós iremos fazer é continuar orando, continuar clamando a Deus, mas a escolha vai ser individual. Romanos capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada indivíduo é responsável pela sua escolha. E é mediante essa escolha que vamos ter comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Já se passaram 37 minutos e ainda estamos no primeiro tópico. Vamos adiantar aqui para o segundo ponto dessa lição. As condições da eleição, né? As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? João 3,16, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 ou 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento à fé, né? Efésios 2:8, 3:17. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Isso já ficou bem claro. Terceiro ponto, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Já falamos sobre isso. Neste aspecto, o vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1:15, 15, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 15 e 16. Sede santo como é santo aquele que vos chamou. Sede santo porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui algumas verdades, né, dentro desse conceito de separação. Precisamos ser santos e irrepreensíveis em amor, né? Primeiro santo, separado, e irrepreensíveis em amor. Vamos passar adiante para o nosso quarto ponto desse primeiro tópico, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, segundo o que está em Gálatas 5:22 ao 25.
Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no dia de Cristo. 2 Coríntios 3:18, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Essa é a verdade. E aonde o Espírito Santo habita, aí há liberdade. Nós damos liberdade, Deus vai trabalhando em nossos corações. E assim vamos sendo transformados e santos irrepreensíveis em amor. Não esquece, o amor é o vínculo da perfeição. Sem amor, não adianta nenhum sacrifício que nós possamos fazer. Tudo que nós possamos fazer nesta vida tem que ter como base o amor. É pelo amor a Deus em primeiro lugar. Por amor a Deus, porque Ele nos amou. Então, se nós tivermos esse entendimento e esse sentimento de gratidão, nós vamos servir a Ele com amor, com gratidão e com devoção. E assim, então, alcançaremos o propósito divino na predestinação e usufruir das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lição é muito rica, né? Muito rica. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar agora no segundo tópico. Predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O conceito de eternidade que nós temos é sem princípio e sem fim, né? Nós não sabemos quando ela iniciou, porque a eternidade é um conceito que ainda não temos uma compreensão humana, mas sabemos que, para nós, ela não tem princípio, porque não sabemos quando iniciou, mas certamente que ela iniciou em algum ponto, né? Mas quando estivermos com o nosso corpo transformado e saímos dessa esfera humana, passaremos então a seres 100% espirituais, e aí então entenderemos certamente esse conceito tão abrangente que é a eternidade, que foge à nossa condição humana. Deus é eterno, não sabemos quando aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu porque é evidente, né? As evidências estão diante de nós, os fatos de fato aconteceram, foram registrados e foram testemunhados. Nada aconteceu por um acaso. Todas as coisas foram criadas. E para ser criada precisa de um Criador. E esse Criador é o Deus Pai, a qual enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a sua criação, a humanidade, né? Em primeiro plano, a humanidade. E assim nos predestinou para uma vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui, nesse primeiro ponto do segundo tópico, a predestinação. O termo grego, proorison, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Então Deus determinou antes todas as coisas. Todas as coisas são determinadas. Por isso que Jó vai dizer no versículo 2 do capítulo 42 do seu livro: bem sei eu que todas as coisas, né, que nenhum dos teus pensamentos podem ser frutados. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Ou seja,
Deus não vai ser pego de surpresa em nenhum momento da história. Não foi pego no passado, não será no presente e muito menos no futuro. Até porque o futuro ele já anteviu. É só nós irmos para Apocalipse, nós sabemos como vai ser o futuro. O que vai acontecer. Até o ponto do juízo final, o grande trono branco, está registrado lá em Apocalipse. Depois do trono branco é que ainda não sabemos. Mas se estaremos com ele, né? Não temos nem o porquê se preocupar, na verdade. Estaremos com Deus por toda a eternidade. E estando com ele, não precisamos nos preocupar. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto deste segundo tópico, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Esse é um conceito romano, né? Esse é um conceito romano. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o beneplácito, né, o seu prazer, né? Essa palavra beneplácito está dizendo segundo o prazer da sua vontade, certo? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Mais uma vez, o amor incomensurável, o amor incondicional, certo? Ele nos adotou mediante a nossa rendição, né? Mas esse amor que moveu Deus diante da pecaminosidade do ser humano, né? Diante do pecado adâmico, foi um amor incondicional. Ele sabia o que iria acontecer, né? De antemão ele previu isso. E por isso ele nos amou incondicional. Mas agora, mediante a nossa condição, a nossa escolha, né? É que nos dá a condição de ser aceito por ele. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Mateus 11, 26, né? Aprove a Deus nos alcançar com a sua graça. Vamos passar para o terceiro ponto. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tantos benefícios, né? Mediante a nossa escolha, mediante o amor que Deus derramou em nossos corações.
temos a intimidade, temos o direito, né, às bênçãos espirituais, temos esse acesso ao trono da graça e precisamos nos apropriar desses benefícios. Nesses dias odiernos em que vivemos, precisamos muito mais, né? Agora mais do que nunca, podemos assim dizer, porque os dias são difíceis, são trabalhosos, os dias são de guerra espiritual, aonde o adversário tenta nos colocar dúvida em nossos corações, tenta nos tirar da posição que já temos alcançado. Nós precisamos vigiar e precisamos orar para pedir força e sabedoria neste tempo presente, para perseverarmos até o fim, para ficarmos na posição que temos alcançado mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus. Está relacionada à presciência de Deus. Já falamos sobre isso. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino da predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Louvado seja o nome do Senhor. Predestinação e salvação. Primeiro ponto, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos, segundo o que está lá em Atos 17:30. Não nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, que é Atos 4:28, Romanos 8:29 e 30, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1, capítulo 1, 5, versículo e 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Já falamos sobre isso. Predestinação e o amor. No segundo ponto desse terceiro tópico. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Já falamos sobre isso. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a eles. Agora, essa é a verdade, né? É a verdade que nós precisamos viver, né? Se somos alcançados por essa graça, se a recebemos em nossas vidas, é porque nós amamos a Deus. Nós não fomos obrigados, né? Quando alguém recebe um favor de outra pessoa e entende que essa pessoa o ama, ela é constrangida, né? Constrangida
a amar essa pessoa. E o amor de Deus também nos constrange, ele nos convence, né, pelo Espírito Santo, mas não nos obriga, né? Mas é inegável isso. É inegável o fato que o amor de Deus, ele nos convence e nos faz viver uma vida grata a Ele. Não por obrigação, mas por querermos essa comunhão, por não querermos mais abrir mão desse benefício de poder falar com o Pai, de podermos ter acesso a esta graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Então, Deus, ele proveu a salvação mediante o seu atributo, né? A sua característica, o seu caráter amoroso. Isso faz parte da natureza de Deus. Essa natureza de amor indizível, a qual não entendemos, porque oticamente humano, se nós formos pensar, né, seria muito mais fácil para nós que Deus eliminasse a raça humana já lá no início, né? Já lá no início, e fizesse seres perfeitos. Mas Deus não quer esse tipo de amor, esse amor condicional, né? Dentro de uma condição perfeita. Ele quer na incondicional, assim como o amor dele. Ou seja, o livre-arbítrio tinha que estar presente diante de toda a sua criação. É assim como foi concedido aos anjos ali no céu, né? Foi concedido também ao ser humano. E independente das outras escolhas, cada indivíduo tem o direito de fazer a sua escolha. E é mediante a sua escolha que Deus está predestinando. Então, faça a tua escolha. Escolha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Faça a tua escolha e deixe Deus trabalhar através do Espírito Santo para que você possa perseverar até o fim da sua jornada. Eu anotei aqui algo que desceu ao meu coração quando estava estudando essa lição. A palavra-chave dessa lição, ou de todo esse trimestre, com certeza é amor. Sem amor, nada aconteceria. Sem amor, não haveria projeto, plano, não haveria nada. Sem amor. Mas é este amor que faz com que Deus trabalhe de maneira sublime. E aí nós podemos entender isso. Então Deus predestinou os salvos em Jesus, pois todos os seres humanos estavam condenados por consequência do pecado de Adão, o primeiro Adão. Então Deus providenciou o segundo Adão, Jesus Cristo, 100% humano, o Verbo encarnado. Jesus assumiu um corpo 100% humano para satisfazer ao Pai, para oferecer à humanidade, por amor ao Pai. Então, a palavra-chave é o amor. O Pai enviou o Filho
por amor à humanidade. O Filho veio por amor ao Pai, oferecer um sacrifício perfeito, o único que seria aceito. E agora Jesus Cristo envia o Espírito Santo nessa dispensação da graça para nos ajudar a perseverar no caminho da verdade, para chegarmos diante do Pai, irrepreensíveis, separados e irrepreensíveis em amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Quero concluir a minha fala com a conclusão desta lição. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos possam desfrutar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não deixe de fazer o seu comentário, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar, para que assim possamos servir a Deus cada dia mais em gratidão e em devoção, mediante a nossa rendição. Que o Eterno conceda a todos as mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém?